Gente, então eu quero fechar a aula de hoje fazendo um de aplicação e vocês vão ter mais para fazer, porque também aqui são são 3 exercícios. Como eu falei, eu procurei fazer blocos de 3 exercícios para determinar a equação da reta tangente à função num ponto. O 67, o 69 e o 71. Os 3 vão pedir para encontrar a equação da reta tangente num ponto dado, tá bem? Então, vejam só. Eu tenho uma função, então vou fazer o primeiro, que depois vocês conseguem fazer, porque vai ser a mesma toada. Eu tenho uma função aqui e um ponto. Eu quero saber qual é a equação da reta que tangencia esta função neste ponto. Vamos voltar um pouquinho no cálculo 1 e lembrar quando a gente estudou equação de reta. Nós estudamos equação de reta, montar a equação de uma reta, dado 2 pontos dessa reta, ou dado um ponto e a inclinação da reta, que é mais fácil ainda. Aqui é o caso em que eu já tenho um ponto da reta. Eu só preciso saber qual é a inclinação. E a inclinação é dada pela derivada da função naquele ponto. Então, bora uma coisinha de cada vez. Primeiro, vamos lembrar como que a gente escreve a equação de uma reta quando eu tenho um ponto que eu conheço e a inclinação dela. Então, eu estou relembrando aqui a vocês, olha. Quando eu tenho um ponto x1, y1, se eu posso chamar assim, e a inclinação da reta, que normalmente é chamada de A, aqui como é da reta tangente, a gente chama de M, M e A são a mesma coisa, tá? M é só porque é da tangente. Eu posso usar essa expressão para encontrar a equação da reta tangente. Eu tenho um ponto e a inclinação. Bom, aqui eu já tenho esse ponto, já foi falado que o ponto é o ponto 0,4. Lembrando que sempre a primeira coordenada é do x, a segunda é do y. Então, se eu substituir 0,4 aqui, eu vou ficar com o y menos o y do ponto, que é 4, é igual a inclinação vezes x menos o x do ponto, que é 0. Então, vejam aqui que se eu descobrir qual é a inclinação da reta tangente, eu coloco aqui no lugar do m. E daí, claro que eu passo esse 4 somando para o outro lado, faço o que precisar para deixar a equação naquela forma y igual a x mais b. Então, nos 3 exercícios, eu tenho ponto para montar a equação e eu preciso descobrir quem é o m. M, inclinação da reta tangente. Uma das aplicações do cálculo é encontrar taxa de variação e inclinação de reta tangente. Aqui é um caso de inclinação de reta tangente. Bom, eu tenho uma curva. A tangente a essa curva vai mudando a inclinação. Cada ponto da curva, essa reta tem uma inclinação diferente, certo? Se eu estou crescendo, a inclinação é positiva. Se eu estou na parte descendente da curva, a inclinação é negativa. Se eu estiver lá no topo, a inclinação é 0. Enfim, eu tenho aqui diferentes inclinações, depende do ponto. Para saber a inclinação, eu derivo. Para saber qual é a inclinação no ponto, eu derivo e substituo aquele ponto. Então, se eu quero saber qual a inclinação da reta tangente dessa função, eu derivo a função. No ponto x igual a 0, porque eu tenho um ponto 0,4, eu derivo e substituo x igual a 0 na derivada. Então, em todos eles eu já tenho ponto, tá bom? Vamos derivar a função e vamos substituir aquele ponto de interesse na derivada para saber qual é a inclinação da reta tangente àquela função naquele ponto específico que foi dado. Bom, então, a partir do momento que eu já tenho essa expressão, vamos achar o m, que é derivar essa função.
Opa! Na aula de hoje a gente derivou várias desse tipo. Olha só uma constante sobre uma função. Reescreve esse 3 menos t com expoente menos 2 no numerador e fica fácil. Então, é isso que a gente vai fazer, tá? Então, aqui, eu vou reescrever a função, que é a função 36 sobre 3 menos t ao quadrado. Olhem só, ela reescrita com expoente menos 2. Vamos aplicar a regrinha de derivada. Como que eu derivo essa função? 36, não me atrapalhe. Você está multiplicando, fique aí, depois eu multiplico por você. Deixa o 36 aqui. E eu vou derivar 3 menos t a menos 2. Expoente, venha para frente. Como é negativo, eu vou pôr você no parênteses para não confundir sinal. O expoente, que era menos 2, passou a ser menos 3. E agora eu vou derivar o que está dentro do parênteses. Derivada de 3 é 0. Derivada de menos t é menos 1. Então, olhem só. Esta daqui é a derivada da função. 36 esperando. Expoente veio para frente, abati 1 no expoente e multipliquei pela derivada do de dentro, de menos t, então a derivada é menos 1. Agora eu vou fazer todos esses produtos, com muita atenção à regrinha de sinal. Então, eu vou fazer aqui 36 vezes menos 2, que vai dar menos 72, que eu vou multiplicar por menos 1 e que vai ficar 72. Então, obtive 72, 3 menos t elevado à terceira. Se quiser, volta o expoente positivo no denominador. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês me deem um feedback agora é, dada esta função ft igual a 36t ao quadrado, tá? Dada esta função, dá para chegar nesta derivada, que é 72, 3 menos t ao cubo. Tranquilo? Tranquilo, para chegar aí. Tranquilo. Ótimo, então derivamos. Agora, a gente quer a derivada no ponto x igual a zero, no caso t, né? T igual a zero, porque foi o ponto que me foi dado. Olha só, aqui o ponto é 0,4. Eu sempre vou pegar a primeira coordenada do ponto. Ou x ou t, aqui ó, é zero. Então, eu vou substituir agora o zero nesta derivada. O zero nesta derivada, 3 menos 0 vai dar 3, 3 ao cubo. Eu aqui usei fatoração para simplificar esse número, tá? Então, ficou 72 dividido por 3 ao cubo, que dá 27. Bom, o que eu usei? Eu fatorei, eu escrevi que 72 era 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado, e aqui eu nem tinha calculado 27, já tinha deixado 3 ao cubo. Cada um faz como preferir a simplificação. Eu usei a fatoração, né? Aquele negocinho, põe o risquinho na vertical, 72, divide por 2, dá 36, divide por 2, dá 18, divide por 2, dá 9. Divide por 3 dá 3, divide por 3 dá 1, então eu posso reescrever 72 como 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E o 3 ao cubo de baixo eu já tinha deixado assim. Então, daí eu simplifiquei 3 ao quadrado, 2 3 daqui de cima, com 2 de baixo, ficou 2 ao cubo sobre 3, que é 8 terços. Bem, achei o coeficiente angular da reta. Então, a reta tem coeficiente angular 8 terços. Uma inclinação positiva, uma reta crescente. Vou voltar lá onde eu já tinha aqui deixado pré-preparado e vou substituir o m, então, por 8 terços. Então, vou vir aqui, onde estava o m, eu substituí por 8 terços. Bem, x menos 0 é a mesma coisa que x, né?
Então, aqui o x menos zero, quando a gente estava aqui, olha, se quiser deixar, já que isso é igual, se quiser reescrever já, opa, mas isso, x menos zero é x, também já pode, nem precisa levar isso tudo para lá. A ordem em que a gente faz as coisas aqui não muda muito. X menos zero é x, tá? Pode já deixar assim, y menos 4 é igual a mx. Então, y menos 4 é igual a mx, 8,8 sobre 3x. Eu vou passar o 4 agora para o outro lado e vou obter, então, que a equação da minha reta é 8 terços de x mais 4, tá bem? Perdão, eu estou vendo aqui que a minha reta ali estava em t. Eu vou substituir aqui por t. É a mesma coisa, mas só porque eu me lembrei aqui que nós estamos fazendo em t. Tá? Pessoal, o que nós temos que fazer aqui? Que é derivar, nós já vimos na aula de hoje, eu acho que na aula de hoje vocês evoluíram bastante aí no cálculo das derivadas, tá? Então, se não adianta querer fazer uma questão de aplicação, se não sabe derivar. Então, nós vamos entrar, depois das derivadas de ordem superior, num bloco todo de aplicação de derivada. Então, aqui, pressupõe, para aplicar, que a gente já saiba derivar, que é o que essas questões agora estão pedindo. Então, para achar a equação da reta tangente num ponto, eu derivo a função e uso esse ponto. Lembrando que a gente pegou aqui um conhecimento revisto também em cálculo 1, de expressão de montar a equação de uma reta tangente, dado um ponto e a inclinação da reta, tá bem? Então, vocês vão ter tem mais 2 exercícios para calcular a equação da reta tangente, encontrar. O próximo exercício, olha, 69, vocês têm a função e o ponto. Vejam que aqui vocês vão ter que encontrar a derivada dessa função. Essa função é uma função produto. E esse t mais 2 vai ser escrito com expoente meio. Então, é o caso que nós fizemos lá da função produto com a regra da cadeia para derivar o t mais 2 elevado a meio. Tá bem? Por fim, no exercício 71, a mesma coisa. Encontrar a equação da reta tangente a esta curva neste ponto. Bom, o ponto foi dado, eu preciso achar a inclinação da reta tangente, que vai ser a derivada dessa função quando x for 2. Vou ter que derivar essa função. Essa função é uma função quociente, tá? No qual o denominador tem um expoente meio. Se quiser colocar como expoente menos meio no numerador e usar a regra do produto, beleza também, tá? Tanto faz o método, a regra que vocês vão preferir. Importante é que saibam derivar a função para poder calcular a derivada no ponto x igual a 2 e daí substituir naquela expressão de equação da reta, tá bem? Eu resolvi o exercício 4 da aula passada num vídeo específico, tem um vídeo só resolvendo um exercício desse de achar a equação de reta tangente. Então, lá tem um vídeo só disso, tá? Na aula passada. Bem, aqui eu tenho resolvido, mas né, a intenção é que vocês resolvam. Para fechar essa lista, tem um exercício também de aplicação em taxa de variação, que também consiste em derivar e substituir o valor para o qual você está querendo calcular a taxa de variação. Então, são 2 aplicações que a gente tem visto praticamente todas as aulas. Equação de reta tangente e taxa de variação, tá bem? Deixa eu fechar aqui o meu stop, voltar aqui com vocês. Eu acho que foi providencial dar um break na matéria e fazer os exercícios hoje com vocês, né? O que vocês acham?
Valeu a pena. Valeu, né? Bom, ainda assim, ficaram exercícios da aula passada que nós não fizemos online hoje. Então, eu vou deixar agora o material com os exercícios resolvidos para que vocês possam conferir outros exercícios que vocês vão fazer. Mas é importante que vocês façam esses exercícios. Na semana que vem, eu vou começar tirando dúvidas desses que não foram feitos na aula de hoje. Por favor, anotem as dúvidas que vocês tiverem na resolução e a gente esclarece essas dúvidas antes da matéria da aula que vem, que são as derivadas de ordem superior. Certo? São 12h30. Trabalhamos bem hoje, hein? Tranquilo. Tá ok? Bom, então eu gravei essa aula. Viu? Imagina, eu vou subir lá essa aula no AVA e vou subir o material também com a resolução. E bom estudo para vocês. A saudade está enorme, enorme, enorme. Continuem se cuidando, cuidando dos seus, para que a gente possa passar logo por esse momento difícil aí e estarmos juntos aí, tá bom? Um beijo grande para todos. Vou encerrar. Obrigada, Tchau, viu? professora. Bom final de Obrigado. semana. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado, Vânia. Tchau. Tchau, tchau para vocês. Vou encerrar.